Boa noite a vocês, são 20 horas e 37 minutos. Desculpem-nos pelo pequeno atraso aqui, foi um problema técnico. Começamos hoje mais uma live do Anderson. Hoje nós estamos entrevistando Cleiton Peniche, e ele é pedagogo de formação, mas ele tem uma longa prestação de serviços para a educação, e principalmente desde sua época no movimento estudantil, foi vereador por 3 mandatos da cidade de Registro, e hoje ele é supervisor municipal de educação na cidade de Campinas. Ele é concursado como supervisor lá. E veja, o rapaz aqui, ele tem apenas 34 anos, então significa que uma nova safra de educadores está ocupando os espaços para reformular a nossa educação. Então, estou aqui com o Cleiton, qualquer coisa, vocês façam aqui as perguntas, o telefone está já conectado, podem fazer perguntas pelo Facebook, Eu, então, gostaria de dar uma boa noite ao Cleiton, e falar, e aí, Cleiton, quais são os seus desafios no trabalho na educação e como que você percebe essa nova safra de educadores atuando hoje nas escolas? Boa noite, Anderson. Boa noite aos espectadores, todos aqueles que acompanham seu trabalho pelo canal aqui do Face. Quero dizer que é um prazer imenso, primeiramente, estar aqui dialogando contigo, hoje falando sobre educação básica. Dizer que tive uma experiência educacional bem intensiva, embora eu tenha apenas 34 anos, como você acabou de citar, né? Comecei bastante cedo na educação, formei no Cefam, enfim, já passei a atuar no jardim, na verdade, na educação infantil, logo no ano seguinte à minha formação. Trabalhei também no ensino médio como professor eventual por um período, e depois de ter passado pela gestão escolar também, como diretor de uma unidade, eu assumi a supervisão de ensino aqui do município de Campinas. Esse é o desafio que eu assumi agora no mês de junho. Então, sou recém-chegado à rede, e o meu desafio, como foi sua pergunta agora, meu desafio é assimilar tudo que acontece numa metrópole, porque Campinas é uma das 15 metrópoles brasileiras, então com mais de 1 milhão de habitantes, uma rede de ensino bastante grande, muitos alunos, essa diferença proporcional é algo que me desafia bastante, porque eu estava num município pequeno, com 56, 58 mil habitantes, uma rede com uma quantidade de alunos total de cerca de 6 mil alunos. Agora, eu estou numa rede que tem mais de 20 mil alunos. É um universo um pouco diferente, a quantidade traz aí problemas, pequenos problemas que a gente precisa também dar atenção, superar, enfim, para a gente poder construir uma educação de qualidade. Então, hoje, o meu desafio é poder assimilar essa mudança brusca, sair de um município pequeno para uma metrópole, encarar todos os problemas que existem numa metrópole por conta da densidade demográfica, enfim, uma série de outros fatores, e conseguir deixar minha contribuição como supervisor educacional, que é a nomenclatura do cargo em Campinas. Anderson, só um minutinho que sumiu aqui para mim a tua voz. Prontinho, voltou o som. Voltou. Eu percebo que você fala com bastante entusiasmo, porque, afinal de contas, para ser educador tem que ter essa motivação diária, Porque, além de ser uma profissão, ela acaba sendo uma vocação de vida, E quando nós estamos com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, nós temos que passar esse entusiasmo para eles. E assim, como eu, você tem uma origem muito humilde e precisou, inclusive, de bons exemplos da sala de aula para você atingir hoje esse seu patamar profissional, Então, a pergunta que eu tenho é a seguinte: quando a gente fala da situação da educação básica, do nosso país, eu posso até acrescentar as creches e o ensino infantil, quais são, na sua avaliação, tá? Porque eu quero, quando a gente chama alguém para conversar, é para falar de uma avaliação pessoal das vivências e daquilo que se percebe, do dia a dia, seja ela qual for.
quais são as maiores dificuldades que nós temos hoje para melhorar a educação básica, segundo a sua perspectiva? Olha só, no momento atual. Oi? Tá ouvindo? Vamos lá. Agora voltou porque eu compartilhei aqui na minha página, né, no meu perfil do Face, e aí eu acabei ouvindo duas vozes aqui. A sua fala que chegou imediatamente. Deixa. E um pequeno delayzinho, mas faz o mudo ali da página e aí a gente mantém aqui o nosso papo reto, como o povo gosta de falar aí. Perfeito, já corrigi ali, dei um mute. Certo, vamos lá. Eu diria, Anderson, que a minha vivência, ela fez com que eu me aproximasse da educação. A princípio, eu não fazia ideia do universo que eu estava adentrando. Eu não tinha muita noção, quando eu comecei a estudar pedagogia, quando eu fiz magistério, eu não tinha muita noção do que seria isso, do que isso representaria para a minha vida, certo? Então, eu fui com um pensamento que era de ter uma formação, de ter uma profissão, e aproveitando uma facilidade que eu já tinha, vamos dizer assim, ou seja, uma habilidade que era da comunicação. Eu tinha facilidade de dialogar à frente dos grupos, quando tinha gincana lá na escola, eu estava ali na frente fazendo alguma apresentação, transmitindo algum recado, então eu juntei um pouco isso com a ideia de ter uma formação profissional. Eu precisava me formar e ter uma profissão na minha vida. Então, juntei uma coisa com a outra. E naquele tempo, eu pensava que ser professor era uma atividade muito respeitada, certo? Depois, eu fui perceber que em alguns momentos ou de alguns segmentos, de alguns grupos, a gente não tem a valorização e o respeito que a profissão exige, que deveria ter. Porém, naquele momento, eu juntei essas peças, certo? O desejo de ter uma formação profissional, o respeito que o profissional educador, o professor tinha, certo? E uma facilidade que eu tinha, que era a habilidade de comunicação. Isso me levou ao campo do magistério. Isso me levou à formação como professor, certo? Depois que eu entrei nesse mundo, eu vi que, na verdade, existiam vários desafios. E um deles era essa questão do respeito e da valorização, que até hoje ainda é um grande debate no país. Como é que a gente faz para valorizar o profissional da educação? O que o poder público faz ou deixa de fazer para valorizar esse profissional? Esse é um grande debate, eu diria que é um dos principais desafios que nós temos hoje na área educacional. Tá? Políticas públicas para a educação. Como é que nós vamos valorizar esse profissional? Vale lembrar, Anderson, que o município de Sobral, por exemplo, há poucos anos atrás, recebeu uma nota muito boa em um dos levantamentos sobre qualidade na educação. Acho que não convém entrar em detalhes, senão a gente vai acabar demorando muito. Mas o município de Sobral, no Ceará, ele acabou entrando em evidência por conta disso. E aí, o Sobral foi questionado, o prefeito foi questionado, o que está acontecendo aqui que a educação aparece com esse nível? E o prefeito respondeu, uma das principais ações do governo foi valorizar o professor. Então, eles criaram um sistema diferente para receber esse profissional, depois para valorizar a carreira desse profissional, com formação, enfim, remuneração, etc. E isso surtiu um grande efeito na educação. Então, resumindo aqui para você, esse é um debate que nós temos que fazer. Como a gente faz para valorizar o profissional da educação? É um grande desafio. E depois, existe aí uma questão de entendimento do papel da educação, lá na educação infantil, creche, certo? Depois entra uma questão da visão da sociedade, apoio dos pais, trazer os pais, a família, para poder atuar com o professor, com a equipe gestora, com a escola. São desafios que eu poderia citar num primeiro momento aí para você. Então, você coloca uma situação muito importante, tá? Que fala da valorização e o respeito, né? Só que, o que seria esse respeito?
tá? Seria um respeito do poder público, seria um respeito da comunidade, porque tem uma coisa importante, né? Nós consideramos que a profissão de educador, de professor, é a profissão mais importante do mundo, porque a partir dela, né, que nós temos o desdobramento de outras tantas profissões, tá? Então, eu gostaria de seguir nessa linha. Mas, assim, o que seria esse respeito, no sentido, assim, abstrato, né, dessa valorização? Quando a gente vai discutir, por exemplo, as condições escolares, que é um dos temas que nós temos aqui, é uma coisa mais concreta, né? O que passou ao longo do tempo que, entre aspas, eu até gostaria de dizer dessa forma, que o professor ele foi perdendo esse respeito? Qual é a sua avaliação aí, Cleiton? Pois bem, vamos lá. Quando eu cito respeito, por exemplo, eu me refiro, sim, a respeito tanto do poder público quanto a respeito da sociedade em geral, né? Vamos lá. Em relação ao segundo, veja, o professor, ele é um educador profissional, correto? Ou seja, a educação começa na família e depois passa para um outro estágio que seria a educação sistemática. Então, até a própria LDB hoje considera a educação familiar, certo? Então, a educação vem dos processos familiares e depois é continuada na escola com um caráter um pouco mais técnico. É um ensino dado em casa, porém de forma sistematizada, e aí com a compreensão de mundo através dos conteúdos e etc. Às vezes, a sociedade tem dificuldade para compreender que esse ensino que foi ministrado na família, essa educação que foi ofertada na família, ela passou por um processo de sistematização, certo? Quando a criança entrou na escola. Então, já não é mais o pai ensinando, não é mais a mãe ensinando, como ocorre, claro, os pais, mães, famílias, irmãos, avós, todos eles educam. Não tem como a gente negar essa educação que acontece na família. E que legal, que bom que a legislação hoje entende isso dessa maneira. Ou seja, a família também é espaço formativo, a família também é órgão formativo, ela também é núcleo formativo. Então a educação acontece lá. Porém, logo na sequência, a criança ingressa na escola e passa a receber uma educação sistematizada, técnica. Agora, muitas vezes, a sociedade não entende esse profissional que ministra educação na escola como alguém que estudou, que se capacitou, que se especializou, que foi a fundo na pesquisa, e o fruto dessa pesquisa, desse estudo, desse empenho, é aquilo que está sendo trabalhado na escola. Então, não é simplesmente um profissional que recebeu a criança dos braços dos pais, tirou do seio da família, ou compartilhou essa convivência com a família, certo? E simplesmente está cuidando. Não, as ações são intencionais, elas são sistematizadas, e nem sempre a sociedade, a família, entende dessa forma. E aí acaba criando, às vezes, algumas dificuldades de convivência, surgem alguns conflitos, tal, por não entender. E nesse não entendimento, às vezes, surge o desrespeito, porque não respeita que a condição que aquele professor tem, que aquele educador tem, é técnica, é profissional, certo? Então, às vezes, acontece isso. E, do ponto de vista do poder público, muitas vezes ele também não dá o devido respeito ao profissional educador. Ele não trata o professor como alguém que realmente está ali para exercer o seu trabalho técnico com compromisso, quase que um sacerdócio. A doação e a entrega que um professor tem. Quem é professor, eu tenho certeza que vai concordar comigo, sabe do que eu estou falando, sabe do que eu sinto quando digo isso. A entrega, a doação, e levar o trabalho para casa, e muitas vezes fazer até o papel de psicólogo em relação ao aluno, em relação à família. O educador profissional, ele exerce seu papel técnico, mas ele vai além disso. Ele tem um envolvimento muito grande com aquela família. Ele se responsabiliza pelo futuro daquela criança. E, se nós queremos um amanhã melhor, isso é indispensável. O professor faz isso, ele exerce esse papel, ele tem esse sentimento, tem esse envolvimento, e muitas vezes ele é visto pelo poder público, certo?
simplesmente como um número naquela planilha de servidores. E é preciso que essa profissão ela tenha um diferente quando se trata de educação. No olhar e no discurso, é uma das áreas mais importantes para o desenvolvimento da nação. Isso precisa ser traduzido em atos. Atos legais, atos de valorização, precisa ser trazido para o debate e também para a prática, não pode ficar só no discurso. Então, mas eu quero pegar aqui um gancho, né, que você falou desse envolvimento, né, e eu vou contar aqui, por exemplo, né, talvez você seja dessa linhagem, como eu estudei em escola estadual, todo o meu ensino fundamental, ensino médio e técnico, né, e eu tenho algumas lembranças muito recentes, porque quando eu vejo algum debate sobre educação, né, não sai da minha cabeça aquelas situações, mesmo porque foi de lá que surgiu o meu interesse em participar na vida coletiva, seja do bairro, seja da cidade, né? Então, foi nessa situação. Qual é a dificuldade hoje que os pais têm de participar da vida escolar, né? Então, nós percebemos que, às vezes, se faz uma reunião de pais e alunos, existe uma dificuldade de participação, né? Ou, de repente, não se discute a escola, só se discute, no caso dessa reunião, pontualmente problema de aluno, entrega a nota e o sujeito vai embora. Eu acho que isso é muito pouco, não? Concordo contigo. Agora, em relação a esse questionamento, qual a dificuldade que a família vê de efetivar essa participação junto à escola? Veja, nós vivemos em um mundo capitalista, certo? Então, nós precisamos trabalhar, o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, o irmão, a irmã, a avó, o avô, às vezes, se eles ainda estão ativos, né? Se eles ainda não estão aposentados, no caso, todos eles têm que trabalhar. Para quê? Para poder trazer o retorno financeiro e administrar, pagar contas, enfim, administrar seu próprio patrimônio. Veja, a realidade da população brasileira é de um percentual muito grande, certo? Ali na classe média baixa, ou até na faixa, vamos colocar assim, da pobreza. Todos estes estão correndo atrás do pão, ou seja, eles precisam trabalhar. E o mercado, ele é competitivo, certo? O capitalismo, ele traz essa competitividade de uma forma voraz. Então, a família, ela se vê muitas vezes vítima desse próprio sistema, porque ela tem que correr cada vez mais com a sensação de que nunca consegue alcançar o quê? Aquele ponto de equilíbrio, aquela tranquilidade que é buscada com isso, tá certo? Eu trabalho para quê? Eu trabalho para ter um pouco de tranquilidade no futuro, para dar as condições aos meus filhos, para poder oferecer o mínimo, o básico a eles, certo? Então, a família corre atrás disso como uma grande prioridade, não que não seja, mas esse é um caminho, como é que eu posso dizer? Esse é um caminho que tem um horizonte cada vez mais distante. Você corre na direção do horizonte, ele fica mais longe de você. Você corre na direção do horizonte, ele se alonga um pouco mais. Então, é muito difícil conseguir alcançar, certo? Esse ponto de equilíbrio, esse ponto de tranquilidade, para poder trazer a família e dizer assim, olha, agora o papai e a mamãe estão mais tranquilos, porque a gente conseguiu estabilizar as nossas economias, a gente conseguiu, de certa forma, ter um pouco mais de tranquilidade para cuidar da educação, acompanhar a educação escolar, certo? Então, hoje, as famílias têm essa dificuldade, largar o trabalho, deixar de lado o trabalho para ser mais presente na vida da criança, na vida escolar da criança. Eu diria que essa é uma das principais dificuldades que as famílias enfrentam hoje. Tem que trabalhar, tem que correr, então a vida escolar da criança acaba ficando num segundo plano, porque o primeiro é tão importante que, consequentemente, isso acaba acontecendo, tá? Eu não consigo ver, assim, de uma forma geral, desinteresse da família. Não. Eu diria que é quase consequência de uma busca insana pelo capital, o capital que dá base aí para essa tranquilidade que eu acabei de comentar. Inicialmente, eu quero agradecer aqui a participação
do Arthur Rolim, Matheus Tognella está aqui nos acompanhando, grande amigo em comum que nós temos, o Fernando Mesquita, que não perde uma, a Adelma Menezes, ela é diretora de uma escola de educação infantil, o Marco Amaral também está participando aqui conosco, ele falou que gosta muito do tema de participação nas escolas, e também ele tem uma família por parte de mãe de educadores, então, constantemente discute-se esses assuntos, né? Tem aqui uma pergunta, Cleiton, né? Eu estou olhando aqui do lado porque a gente acaba improvisando o nosso teleprompter, né? Que estava falando que todo mundo hoje tem seus pequenos estúdios dentro de casa, então eu improvisei aqui para facilitar a pergunta. A pergunta aqui do João Paulo, ele é daqui de Santo Amaro, da cidade de São Paulo. Por que não se poderia fazer, pelo menos a cada 3, 4 meses, reuniões aos sábados, por exemplo, para que pudesse os pais participarem em maior número? Você acha que isso seria viável? Uma reunião dos pais. A cada 3, 4 meses, uma reunião dos pais na escola, foi isso? Com os educadores, com os gestores da escola, né, para discutir algumas situações das escolas nos finais de semana, né? Tem alguma posição sobre isso? Já chegaram a discutir alguma coisa nesse sentido? Entendi. Eu acredito que a pergunta dele foi mais no sentido de tentar facilitar a participação das famílias, né, essas famílias que trabalham durante a semana, que tem toda essa dificuldade que eu acabei de comentar, né, no processo decisório da escola, tá? Ok. Então, como diretor de escola, por exemplo, fiquei 8 anos dirigindo uma unidade escolar com mais de 50 funcionários, servidores públicos, e também 550 alunos, aproximadamente. Lá, em registro, nessa escola, nós mexemos nos horários das reuniões de pais. Então, a reunião, a princípio, era pré-agendada para acontecer a cada 2 meses, uma reunião bimestral, e os horários eram 8 horas da manhã, no período da tarde, 14, tinha uma certa flexibilidade, mas sempre durante o período da manhã e durante o período da tarde. E nós experimentamos, em alguns momentos, fazer essa reunião ao final do dia. Então, 18 horas, certo? 18h30. Quando nós fizemos isso, foi evidente. A quantidade de pais presentes aumentou. Aumentou bastante. Nós tivemos ali cerca de 200 pais, certo? Presentes na reunião. Então, essa foi uma experiência bem sucedida. Porém, foi bastante difícil fazer o arranjo do horário de trabalho dos professores que ali estariam, porque, na verdade, os servidores têm uma carga distribuída aí entre 8 horas e 17 horas, no caso de registro. Então, eu tive que apelar para o sentimento dos profissionais. A nossa missão, o projeto previa esse tipo de aproximação. Ele previa, como meta, fazer a aproximação da família e da escola. Então, todos eles, de certa forma, eles compraram essa briga conosco, certo? Com a equipe de gestão. Então, os professores estavam lá às 18 horas, mas eu não poderia exigir, porque já estava fora da carga horária dele, certo? Ele não teria obrigação de estar lá. Então, essa é uma dificuldade, você trazer presencialmente, tá? Um professor, um servidor, para uma reunião à noite, no caso de uma escola que tem um horário aí fechado entre 8 e 17 horas. Fim de semana, sábado, a gente nunca realizou. Mas essa experiência durante a semana, período noturno, foi bem sucedida. Veja, hoje nós estamos vivendo um momento extremamente diferente, tá? Da pandemia, certo? Então, reuniões estão ocorrendo entre docentes, servidores, equipe de gestão e pais, certo? Reuniões estão acontecendo por videoconferência. E aí a videoconferência, ela permite que você mesmo da sua casa participe, correto? Bom, eu estou percebendo que esse é um aprendizado forçado que nós temos hoje, nesse período de pandemia, que pode ficar. Então, a gente pode rediscutir essa forma de participação, tentando incluir momentos, por exemplo, que os pais possam participar da reunião, da vida escolar, das decisões, etc., mesmo estando em suas casas, ou, de repente, até do próprio serviço, se for possível.
liga o celular, o notebook e participa da reunião, participa de algum processo decisório ali com a equipe escolar. Então, veja, são caminhos que estão sendo apontados, certo? Fazer esse tipo de aproximação utilizando ferramentas tecnológicas, por exemplo. Por quê? Porque no presencial esse é um grande desafio, fazer professores e servidores estarem fora do horário fechado de trabalho para realizar essa reunião. Facilita para os pais, dificulta um pouco para a escola, mas a gente tem que achar um ponto de equilíbrio aí. Maravilha. Estamos respondendo aqui a pergunta do João. Tem aqui uma colocação, né, da Delma, que falei que ela era diretora de escola de ensino infantil. Ela falou assim que, infelizmente, alguns pais demonstram desinteresse. Talvez não entendem ainda como funciona a dinâmica, e é um trabalho sempre de conscientização para que as pessoas se sintam sensibilizadas e, muitas vezes, só olham o aluno pela perspectiva que é o filho dele que está lá, mas não enxergam todo o contexto. Tem aqui uma pergunta da Manuela, né, que ela coloca aqui. Qual é a sua visão com as aulas online? Né? Tá certo que não é muito da participação, mas entrou aqui pela ordem aqui. Qual é a sua visão das aulas online? Pois não há padronização alguma das redes públicas e privadas em relação ao conteúdo. Poderia dar aqui essa colocação para a gente, Cleiton, por favor? Sim, agradeço a Manuela pela pergunta. Veja, o que eu posso colocar é o meu ponto de vista e algo que eu tenho observado dessa movimentação. Eu não posso dizer algo como diretriz, por exemplo, da Secretaria de Educação, qual eu trabalho, mas posso colocar meu ponto de vista assim. E veja, o que está acontecendo hoje é algo inédito, certo? Essa pandemia, tá? Nós já tivemos gripe suína, etc. Não, tudo bem. Já existiu um outro tipo de pandemia em outros tempos. Mas com essa magnitude, nós não tínhamos visto ainda. Então, eu posso considerar, e acredito que quem está nos assistindo também pode, como algo novo, imprevisível. Ninguém imaginava que 2020 seria desse jeito. Ninguém imaginava que o sistema educacional sofreria com a pandemia nessa proporção, correto? Então, vamos lá. Se é algo novo, as soluções também estão sendo buscadas, porque não existia uma solução prévia para lidar com esse tipo de situação. É algo novo. Vejam. Então, como resolver o que está acontecendo? Como trabalhar nesse período? O que pode, o que não pode, o que lesa ao aluno, o que não lesa ao aluno, qual o melhor formato, valida o trabalho feito com acesso remoto, não valida, suspendemos o ano letivo, não suspendemos. Então, tudo isso são perguntas que não têm uma resposta escrita, certo? Previamente. Então, todos estão tentando buscar o melhor caminho, o caminho que traga menos impacto para as crianças e para as famílias. Ninguém tem uma receita pronta. Então, o governo estadual, a Secretaria Estadual de Educação, corre para tentar encontrar soluções. O município de Campinas corre para encontrar soluções também. E, diga-se de passagem, conseguiu avançar bastante em algumas discussões. O município de Nova Odessa corre também para procurar soluções. E assim por diante, Salto, Itu, Indaiatuba, Sorocaba, todo mundo está tentando encontrar um caminho. E não existe um único. Por isso que, às vezes, a gente acaba percebendo esse certo desencontro. Poxa, mas lá falou data tal, e aqui já tinha falado uma anterior. Depois tem que rever, tem que repensar, porque o momento exige isso. Essa flexibilidade de ajustar, definir uma data, depois voltar porque a situação não foi favorável. Enfim, eu não diria que isso é uma desorganização. Eu diria que é uma busca constante de diferentes grupos para uma situação imprevista. Certo. Tá? Então, aqui respondemos aqui a colocação da Manuela. Tem aqui uma outra pergunta, está falando de participação. Essa é uma pergunta invocada, né? Que foi até um dos motivos aqui da nossa chamada. Se nós temos várias educações no nosso Brasil. A Vera Lúcia Barreira, não identificou a cidade aqui, Vera Lúcia Barreira, ela pergunta o seguinte: por que existe diferença da educação privada para a educação pública,
sendo que os professores são os mesmos. Você já pensou nisso daí alguma vez, Cleiton? Então, por que existe diferença entre os professores ou o ensino oferecido na escola pública e na escola particular? Veja, depende se essa diferença é para melhor, se essa diferença é para pior, porque, veja, a realidade das escolas particulares nem sempre é de um ensino mais avançado, mais bem preparado, com maior suporte do que o ensino público, tá? Algumas escolas particulares, claro, conseguem desenvolver um trabalho um pouco, como é que eu posso dizer, mais estruturado, tá? Com diferentes ferramentas, inclusive tecnológicas, com diferentes ambientes dentro da unidade escolar, com encontros, passeios, pesquisas. Então, eles conseguem, de certa forma, trabalhar de forma diferente, e penso eu que é por conta da capacidade financeira, porque existe uma mensalidade ali que, de repente, permite que isso aconteça, e segundo, porque o público naquela escola é menor. Então, uma turma menor por professor, menos alunos com professor, certo? Um coletivo de alunos um pouco menor do que na escola pública, certo? Então, são fatores que influenciam, não existe um apenas. Ao passo que, se uma escola particular, de repente, cobra uma mensalidade um pouco menor, ela não vai ter a mesma condição que uma escola particular que cobra uma mensalidade mais alta na hora de trabalhar as estratégias de ensino. Então, veja, existe diferença entre escolas particulares e escolas particulares. Não existe só diferença entre escola particular e escola pública. E existem escolas públicas, cá entre nós, que fazem um trabalho maravilhoso e eu não trocaria, por exemplo, por uma escola pública. Ou melhor, perdão, por uma escola particular, tá? E eu provo isso a vocês, tá? Os meus filhos estudam numa escola pública, na escola pública municipal. Eles não estudam na escola particular. A minha filha, que tem 9 anos hoje, ela ficou estudando por um período na escola particular. Ficou ali cerca de 2 anos e meio. Hoje ela está na escola particular, e não foi agora na pandemia, ela já está aí há 2 anos estudando numa escola pública municipal, certo? Os meus gêmeos, que eu tenho um casal de gêmeos, eles nunca passaram pela escola particular, só a escola pública municipal. E eu sou muito feliz pelo trabalho que é realizado nas escolas onde eles estudam, certo? Conheço escolas particulares que, de repente, não teriam condições de oferecer todas as estratégias que estão sendo oferecidas hoje aos meus filhos, inclusive no período de pandemia. Então, existe diferença? Existe, mas não é só de escola pública para particular e vice-versa, não. Existe diferença entre escola particular para escola particular e escola pública para escola pública e escola particular e tal. Então, existe diferenciação nesse universo, não simplesmente entre esses dois polos, público e privado. Certo. Tem uma pergunta que eu recebi aqui da... Peraí. Tá, depois eu deixar aqui na ordem. Ana Raquel Portugal, né? 016, acho que é da região de Ribeirão Preto. Ela perguntou exatamente o seguinte: a gente está falando de participação das escolas e estamos vivendo um período democrático. Seria interessante que os professores não, é que eu escutei aqui barulhinho do meu filho aqui, tirou meu raciocínio. Os diretores de escola, mesmo sendo tão preparados, eles são um quadro específico da política de educação, eles pudessem ter mandatos escolhidos pela comunidade escolar para fazer a gestão da escola. Vocês já chegaram a discutir esses assuntos, né? Qual que seria a sua posição em relação ao assunto? Veja, eu diria que é um assunto bastante sensível, tá? Esse é um assunto bastante sensível. Eu venho de uma realidade, de um município que tinha, por exemplo, diretores como cargos de confiança. Então, o prefeito escolhia quem era o diretor da escola. Por um longo período foi assim. Entendeu-se que esse não seria o caminho, que o diretor ele ficaria nesse formato meio que refém do governante. Então, ele teria que fazer aquilo que atende os interesses do governante. Se é de confiança, então confiança de quem? Confiança
do chefe do Poder Executivo, do prefeito, da prefeita e tal. E entendeu-se que não seria a melhor forma. Então, os diretores passaram a ser concursados. Eu fui um dos que prestou concurso logo que mudou essa legislação. Né? E aí, diretor concursado, fiquei 8 anos trabalhando lá, fizemos um trabalho intenso, conseguimos mudar a cara da escola, estruturar mais a escola, garantir mais segurança, enfim, a gente mudou a cara da escola. E eu era um diretor concursado, correto? Veja, então vivi essas duas realidades. Agora, a legislação educacional aponta para um formato em que o diretor seja, sim, escolhido também pelo coletivo. Né? Então, que haja ali interferência do coletivo de professores e da comunidade nessa escolha, certo? A legislação aponta para um caminho, ela não é explícita nesse sentido, tá? Mas ela sugere, certo? Os estudiosos da educação, certo? Eles sugerem que o gestor, ele também tem um caráter político, sua atuação tem um caráter político, e aí não político partidário, tá? Mas a sua atuação tem um caráter político porque traz uma interlocução com os alunos, com os profissionais e com a comunidade. Então, ele gerencia um espaço de envolvimento direto com a comunidade. E, por sua vez, é interessante que a comunidade participe na escolha deste profissional, deste diretor. Então, alguns municípios já trabalham nesse formato, tá? Já trabalham nesse formato, em que a escolha do diretor ela é feita pelo coletivo. Porém, em geral, os casos que eu conheço, eles envolvem uma escolha feita pelos docentes, certo? E aliás, servidores de apoio. Então, a escolha ainda fica restrita dentro dos muros da escola. E existe lá uma lista tríplice, que depois é votada, lá é escolhida pelo superior, que seria o secretário de Educação, a secretária de Educação. Agora, os pais, a família, a comunidade votando e escolhendo o diretor, eu ainda não conheço experiências em que isso seja feito de forma exclusiva. É algo a se pensar, mas vale dizer que a legislação e os estudos apontam para uma descentralização nesse processo de escolha. Então, pode ser concursado na casa, mas que a comunidade também ajude a escolher esse profissional, certo? Escolher esse profissional que vai assumir o papel de gestor. Cleiton, só para pegar a experiência, por exemplo, você, assim como eu, estudou em escolas que são do grupo, melhor, do grupo não, do Centro Paula Souza, né? Eu estudei na Escola Técnica São Paulo, que hoje ela se chama ETEC São Paulo, que é bem ali na administração, né? Na estação Tiradentes do metrô aqui em São Paulo. E quando eu fiz o meu ensino técnico profissionalizante, tivemos uma experiência legal. Né? Calhou que naquele ano nós, alunos, também fomos chamados para escolher a direção da escola. Né? Então, havia ali, claro, o corpo técnico, o corpo de professores, mas nós, alunos, fomos votar. Então, tinha lá um determinado dia, chamava sala por sala, nós, alunos, íamos votar, né? Claro, não houve campanha, não é uma campanha eleitoral, mas os 4, 5 nomes ali tinham o currículo profissional desses pretensos diretores da escola, né? E eles poderiam escolher ou, eventualmente, até tirar dúvidas, né, com esses professores à época, né, que na ocasião eram todos professores da escola, então facilitava esse contato. Né? E se teve um resultado muito interessante. Então, eu falo que, para o meu dia a dia no modelo de escola, eu acho que quem acompanha muito de educação sabe, a Escola Técnica São Paulo ela tem um dos melhores índices do Estado, do Centro Paula Souza e tal. Isso pode ser até em forma de avaliação, mas, para minha experiência pessoal de escola participativa, é o melhor exemplo que eu tenho até hoje. Até hoje, eu não conheço nenhuma escola
que soube trabalhar tanto a participação escolar do aluno, dos pais, uma APM atuante, né? E, principalmente, ali era tudo muito aberto, então qualquer documento facilitava. Então, era um grande modelo na época. Hoje eu não sei como é que está. Né? Eu estou falando de situações de 20 anos atrás, eu não tinha nem cabelo branco, eu era um menininho ainda. Tal. Mas é um exemplo que, quando eu lembro, é a referência para mim. Né? Ficou dentro da minha memória afetiva. Tem uma pergunta aqui do Joanildo, que é o seguinte, né? Que até coloquei na nossa chamada. Ele faz uma pergunta. A escola deseduca os nossos filhos? Porque hoje nós temos situações de bullying, temos situações de violência nas escolas, né? E eu posso acompanhar que existem alguns casos até de professores também agredindo alunos. Então, eu poderia considerar violência das escolas. Né? Como que nós podemos envolver a comunidade para melhorar essa situação e, ao mesmo tempo, teria que ter uma nova legislação para isso, para combater esse tipo de situação? Essa é a pergunta do Joanildo 075, da Bahia, né? Está aqui acompanhando a gente. Esse é o poder da internet. Nem imaginei que ia ter alguém de lá nos acompanhando. Então, a palavra está com você aí. Então, um abraço aos nossos amigos da Bahia que estão participando deste encontro, desta live. Bom, vamos lá, Anderson. Essa pergunta é bem profunda. A escola deseduca. Tá? Eu acredito que quem está perguntando está dizendo no seguinte sentido: olha, a criança recebeu uma boa formação de seus pais, entende quais são os seus limites, até onde ela deve ir, e a partir de que ponto começa o espaço do outro, então do respeito que precisa ter, da responsabilidade que a criança precisa ter com os seus pertences, do respeito que ela tem que ter pelos pertences do outro, a dignidade que ela tem que ter, o entendimento que ela tem que ter em relação à dignidade do outro, a questão da convivência, nem sempre eu estou certo, eu preciso refletir sobre as minhas atitudes, eu posso interferir de maneira respeitosa para tentar melhorar a conduta e o comportamento do colega. Então, eu entendo que a pergunta se refere a um tipo de educação oferecida no seio familiar que proporciona a essa criança uma convivência pacífica, uma convivência saudável, solidária, com qualquer outra criança, certo? Então, essa criança que recebeu toda essa formação no seio familiar, chega na escola e passa a ter contato com uma série de outras crianças que, talvez, eu diria, é bem provável que isso aconteça, que não tiveram a mesma educação, porque vem de outras famílias, certo? Vem de uma outra cultura. Muitas vezes a própria criança é vítima desse ritmo alucinante que a família vive para buscar o quê? Capital. Tem que correr, tem que trabalhar, e às vezes os pais, eles não reservam tempo, não é que não tem tempo, eles não reservam tempo para se preocupar com a educação dessa criança, com toda essa formação que eu acabei de citar aqui, né, de respeitar os limites, o espaço do outro, saber conviver, etc. Então, esses pais, de repente, reféns do sistema capitalista, não conseguem acompanhar a formação dessa criança, da identidade, do caráter, enfim, o respeito aos limites, etc. Bom, essas duas crianças vão se encontrar na escola, claro, né? Aquela educação que foi acompanhada pela família, a primeira, e a segunda educação que não teve acompanhamento da família, mas não por maldade, por consequência da situação, vamos colocar assim, que não conseguiu reservar tempo para acompanhar os passos dessa criança. Bom, isso gera um choque, é claro. Né? Agora, essa criança, essa primeira, vai ser deseducada? Eu não diria que ela vai ser deseducada, mas acontece que precisa existir uma mediação para que essa primeira criança, o exemplo 1, certo? Ele venha a ter contato com o exemplo 2, consiga enxergar essa realidade e ser proativo, procurar trabalhar para melhorar a convivência, inclusive para formar o outro, para ajudar o outro. E aí entra a solidariedade, que é um dos princípios da educação, está lá na LDB. Bom,
é ser solidário com o outro, estender a mão, procurar ajudar e ajudá-lo a encontrar um caminho diferente, a refletir sobre as suas ações, construir um comportamento um pouco diferente, etc. Bom, isso também é crescimento, isso também é educação. Então, quando essa criança do exemplo 1 entra em contato com a criança do exemplo 2, se ela passa a refletir sobre aquelas atitudes e ajudar a construir algo diferente, ela também está sendo educada, certo? E aquela criança do exemplo 2, que veio sem essa bagagem, ela passa a se espelhar, ou passa a ver os exemplos da criança 1 e também se reformula. Claro, o professor é fundamental, a escola é fundamental nessa mediação, tá? Ajudar os dois, as crianças dos dois exemplos, a refletirem, certo? E a se transformarem diante da realidade, diante da exigência de uma convivência pacífica. Bom, eu diria que a escola, ela não é e não vai ser uma escola em que todo mundo vai chegar com aquele comportamento, certo? De passividade, tranquilinho. Não, vai ter agitação, vai ter conversa, vai ter troca, vai ter conflito. A nossa escola, ela não é uma escola que foge do conflito, onde o conflito não vai existir. O choque cultural vai existir, o conflito vai existir. Agora, claro, precisa ter uma boa mediação para fazer com que todos aprendam, para que todos reflitam. Reflexão, ação, reflexão, e aí estou falando aqui de Paulo Freire, né? Mas a nossa escola, ela oferece esse tipo de situação. E ambos aprendem, ambos se educam, ambos crescem. A escola é espaço, é o espaço onde isso deve acontecer, é o espaço próprio para que isso aconteça. Agora, a questão da violência. Poxa, eu assisti uma situação de violência, eu fiquei sabendo de uma situação de violência na escola. Nem tudo na escola vai ser flores, assim como na vida da gente. Nem tudo é flor, né? Nem tudo é paraíso. Existe um conflito, certo? E esse conflito, sim, ele pode levar a uma situação de violência? Pode. O papel da escola é ajudar os alunos a refletirem sobre essa violência, a adotarem uma postura, um comportamento diferente diante dessa situação de violência, entenderem o quanto isso faz mal para aquele que é violentado e mesmo para aquele que violentou. Quais as consequências que essa atitude gera dentro de uma sociedade organizada. Então, a escola tem esse papel de dialogar, mas não consegue impedir que situações de violência às vezes ocorram, certo? Então, o papel da escola, na verdade, é de fazer essa mediação. Não consegue garantir que nenhuma situação, e quando falo violência, às vezes um xingamento, por exemplo, né? Estou falando simplesmente que deu uma surra no outro. Não. Uma situação de xingamento, por exemplo, um extravio de alguma coisa, pegar algo que é do outro aluno, isso também é uma violência, certo? Agora, a escola, o papel da escola é estar conversando sobre isso constantemente, mediando todos esses conflitos, para ajudar os alunos a refletirem e terem um comportamento diferente que permitam que eles vivam em sociedade, certo? Permitam que eles vivam de maneira respeitosa e amistosa com os seus pares. Bom, a violência, ela às vezes é inevitável, mas o papel da escola é sempre fazer a prevenção, orientar e, diante de uma situação de violência, mediar o conflito e apontar caminhos de conduta, de comportamento, caminhos de, vamos dizer assim, que estejam dentro da moral e da ética, que é aquilo que é convencionado pela sociedade. Voltei aqui, porque às vezes tem essa colocação. Então, mas não se teria uma forma, nos dias de hoje, né, que nós percebemos que o ambiente social está mudando, recebemos informações de diversos tipos, né? Não se teria um mecanismo para se transformar a escola num local mais atrativo? Porque, por exemplo, né, a maioria das escolas, quando nós olhamos num primeiro momento, ela é um caixote de concreto pintado de cinza que faz remissão a um presídio. E aí chega na hora da entrada, tranca tudo e fica ali 4, 5 horas. Né? Então, como que a gente pode trazer essa satisfação, indo até nessa linha, né? Porque se o local é mais atrativo, o aluno tem o prazer de estar lá, o professor também tem o prazer de trabalhar
Não seria até uma forma também de se combater essa violência, né? Então, como que podemos transformar o ambiente escolar, principalmente para o aluno, mais atrativo, É Cleiton? bem interessante essa pergunta, porque eu conheço alguns exemplos e até vivi algo que eu posso colocar aqui como exemplo, mas não existe uma receita pronta, né? Cada comunidade é de uma forma, cada contexto é único, certo? Então, a equipe gestora, os docentes, os alunos e até mesmo os pais, a comunidade que está no entorno, ela precisa sim ser chamada para dialogar sobre isso e que soluções sejam encontradas de maneira coletiva, porque cada contexto é um. Eu vou citar um aqui, que eu vivi, por exemplo, mas nem sempre isso cabe na realidade de outras unidades escolares, tá? Frise-se. Bom, eu trabalhei numa escola de um bairro afastado, um bairro de classe baixa, certo? Poderíamos dizer periferia, né? Um bairro periférico, mais afastado do centro, certo? E quando eu entrei à escola, era, estava numa situação bem complicada, né, em termos de infraestrutura mesmo. Escola, parede rachando, mal pintada, escola com pouco espaço, as crianças corriam ali, era tudo muito apertado, calor, a parede estava caindo, aparecia o ferro da parede. Enfim, eu cheguei a essa escola é, com essa realidade. E aí a gente estabeleceu um plano e procurou transformar tudo isso, porque na primeira reunião que nós fizemos, isso foi apontado lá. Falou, a escola está horrível, está feia, ninguém tem gosto de trabalhar aqui, ninguém tem gosto de estudar aqui, as crianças não dão valor para esse espaço. Então fala do belo na sala de aula, fala do belo no discurso, mas olha como é que está a escola. Enfim, a gente trabalhou para melhorar. Bom, foi só começar a melhorar, alguns meninos começaram a pular o muro da escola para jogar futebol e, ao mesmo tempo, ligar a torneira lá do bebedouro, deixar a água vazando a noite inteira. Eles quebravam a porta da sala, espalhavam os materiais, defecavam na sala de aula. Então, era um caos. Segunda-feira, a gente chegava para trabalhar e a escola estava virada de cabeça para baixo, certo? Então, isso aconteceu lá na unidade onde eu fui diretor por 8 anos, certo? Então, o que acontece? A estratégia foi tornar essa escola um pouco mais atrativa e fazer com que ela ganhasse o respeito dos alunos e respeito da comunidade. Então a gente começou tentando dialogar com esses grupos que faziam vandalismo ou com grupos que conheciam o grupo que fazia vandalismo, porque a gente não podia trabalhar sozinho nessa missão, a gente precisava contar com multiplicadores, com outros agentes. Esses agentes eram os meninos que estavam lá querendo jogar futebol. Então eu lembro que no fim de semana eu corri até lá, certo? Bem quietinho, bem escondidinho. Eu cheguei próximo à quadra onde eles estavam jogando futebol, de repente eu apareci. Aí foi aquele susto, diretor, e correr para pular o muro. Eu falei, ei, onde vocês vão? Onde vocês vão? Vem cá, vamos conversar comigo aqui. O que vocês estão fazendo? Não, vem aqui, certo? Vamos dialogar. O que vocês estão fazendo aqui? A gente só estava jogando bola. Então por que vocês estão correndo desse jeito? Certo? Não, porque a gente só ia falar um monte e tal. Eu falei, não, nada disso. Vocês estão jogando bola? Tá. Então pode jogar futebol, tá? Essa quadra foi feita para jogar futebol. Então, se hoje é sábado, era um sábado. Se hoje é sábado e não tem ninguém usando, qual o problema de vocês jogarem futebol? Não tem problema nenhum. Podem continuar jogando. Não precisa correr, não. Fica por aí. Agora vem cá dialogar comigo. Sabe o que está acontecendo aqui? É que tem gente que não está entrando só para jogar futebol. Tem gente que está entrando para estragar o material das crianças. Não, mas não somos nós. Não, tudo bem. Eu não estou dizendo que são vocês. Mas se vocês por acaso conhecerem quem está fazendo isso, poxa, dá um toque, fala para não estragar ali. E aí vocês vêm jogar futebol. Agora, vocês querem jogar futebol aqui? Eu arrumo a chave, eu abro o portão para vocês virem jogar futebol. Não precisa pular o muro, certo? Pega um de vocês que seja maior de 18 anos, vem aqui, assina um papel comigo, assume uma responsabilidade, você assume a responsabilidade com ele ou com ela, né? Se fosse o caso. E aí vocês entram para jogar futebol, certo? Não há problema nenhum. Ah, pô, que legal. Enfim, esse grupo começou a jogar futebol lá com autorização, certo? Eu não sei o que aconteceu, mas de repente pararam de entrar na sala e defecar e estragar os materiais, tá? Porque eles viram que a escola, aquele espaço da quadra, passou a servir de alguma maneira ao interesse deles, que era jogar futebol.
Então, tem gente que quer jogar futebol na escola, tem gente que quer aprender manicure, tem gente que quer, no fim de semana, ouvir uma boa música, tem gente que... Enfim, tem diferentes interesses, e alguns deles a comunidade pode atender, né? A comunidade escolar pode atender, a equipe escolar pode oferecer, certo? Tornar essa escola um pouco mais atrativa. Eu passei por essa experiência, a gente resolveu esse problema, certo? Logo na sequência, a gente pintou o muro da escola era enorme, a gente pintou de branco. Nunca picharam esse muro, vocês acreditam? É claro que depois de um tempo, eu coloquei câmeras, foram espalhadas 10 câmeras pela escola toda, tá? Então investimos também um pouquinho em segurança. Mas antes mesmo da gente fazer a instalação das câmeras, já não se fazia mais a bagunça que era feita no começo, porque a gente procurou usar a escola como um espaço que servisse também à comunidade, aos jovens que queriam jogar futebol e aos demais. Aí a gente fez projeto de música, projeto de bombeiro mirim, as crianças aprenderam lá cantar o hino, enfim, prestar o culto à bandeira. Enfim, a gente procurou utilizar essas estratégias. Fizemos bingo, fizemos festa, Dia das Mães, chamamos todo mundo para a escola, e aí o bingo era de graça, a gente conseguiu uns brindes, a gente procurou aproximar a comunidade da escola. Isso ajudou, sim, a melhorar a nossa relação com a comunidade, e muito. Hoje, a escola está reestruturada, está pintada, foi reformada, foi ampliada, tem câmeras em todo canto, e o muro está lá bonito, ninguém mexe, ninguém picha, ninguém quebra, e os meninos eles entram para jogar bola no fim de semana nos horários acordados, e a situação mudou. Bom, é um exemplo, claro. Dá para criar um ambiente mais atrativo para a comunidade? Dá, é possível. E a equipe gestora senta com os servidores, os professores, servidores de apoio, com os pais, dialoga sobre isso, o que é possível se oferecer, em parceria, trabalho voluntário, se for o caso, e a visão da comunidade em relação àquela escola vai mudando um pouco. E quando alguém faz uma bagunça lá dentro, a própria comunidade também não suporta. Fala, olha, isso aí tem que mudar. E aí acontecem algumas conversas com os pais das crianças que fazem enfim, cometem algum tipo de ilegalidade escolar, né? Quando alguém descumpre alguma regra lá, a própria comunidade ajuda a corrigir, conversando, dialogando, refletindo. Maravilha. Então, aqui tem a última pergunta. Você pode ver que é um tema apaixonante. As pessoas participam, porque muitas vezes elas acompanham a discussão de educação no sistema convencional de televisão e rádio, né? Falando de índice, falando de números, falando de algumas situações. E nós aqui estamos abordando, né, Cleiton, o dia a dia na escola pública. É uma abordagem totalmente diferente, porque você tem a experiência de aluno, de professor, de gestor e hoje de supervisor, né? Então, quer dizer, você tem uma visão sistêmica de como funciona a educação básica, e hoje a gente sempre fala, né, de participação, fala do interesse, né, porque todo mundo acha, eu falo assim, todo mundo no senso comum, né, o simples fato de ser público é de ninguém, é o contrário, é de todo mundo, né? E a gente quer trazer as pessoas para perceber que a escola lá na região, ela é da comunidade, de trazer esse pertencimento à vida deles, né? Então, a gente está colocando dessa forma. E quando tem esse senso de pertencimento, a própria comunidade faz a manutenção, acompanha as atividades, procura saber como é que funciona, e, óbvio, que acaba tendo melhores resultados. Isso é ponto pacífico, mas a gente sabe o quanto é difícil numa sociedade que nós não temos essa cultura, infelizmente, da participação, e imaginar o que é público é de ninguém, de fazer esse trabalho de conscientização e envolvimento, né? Antes de mais nada, já estou te avisando, né, que provavelmente nós vamos ter algumas outras discussões aqui. Eu tenho mais 10 perguntas, hoje não vai ter condição de responder todas essas perguntas. A gente pode até fazer uma segunda live, né, para abordar esses temas. E aqui tem o elogio a você da Patrícia Nogueira, da cidade de Jardinópolis, que ela diz o seguinte, que ela gostou muito da forma que você explica o tema, né? E principalmente abordando temas tão ásperos, com tranquilidade, que é aquilo que se espera de um educador. Então, ela mandou um abraço para você
Obrigado, Patrícia, de Jardinópolis, né? E o Cleiton, que a gente vê, ele é bem tranquilo mesmo, porque eu avisei para ele que viriam algumas bombas e ele está aqui segurando, né? Porque, falando de participação, né, Cleiton, é sempre difícil, principalmente assegurar que esses espaços funcionem de forma democrática, participativa e, acima de tudo, aberta, porque a própria gestão democrática das escolas, que hoje se prega até pela própria LDB, se passa por esse processo, né? E outra, para quem não se lembra, a antiga LDB, acho que é de 71, dizia que a educação era para o trabalho. E hoje a nossa educação é para a cidadania, não é isso? Então, nós temos que fazer esse trabalho de conscientização. Até que a minha memória está boa. Eu pensei que eu ia trocar as bolas aqui em relação a esse tema, viu, Cleiton? Né? A pergunta aqui, que nós temos aqui de São Paulo mesmo, tá? Do bairro do Belém, tá? A pergunta é a seguinte. Aí ela não se identificou, mas eu vou pedir para identificar aqui. Ah, tá. O nome dela é Tânia. Tânia falou o seguinte: considerando que, principalmente na periferia, não temos equipamentos públicos, tá, de esporte e lazer, as escolas abertas nos finais de semana não seria uma alternativa? A bola está com você. Perfeito. Anderson, eu concordo plenamente. Eu acredito que essa é uma saída que o poder público precisa enxergar. Tá? Veja, a escola, em muitas localidades, é o único equipamento público acessível, vamos dizer assim. Né? Acessível por quê? Muitas vezes, no momento em que não há aula, a escola está fechada. Tá? E se existe aquele equipamento público, não haveria problema nenhum disponibilizá-lo para a comunidade utilizar. Claro, de forma organizada, responsável, tem que ter gente lá pilotando, né? Assinando termos e etc. Tá? Com todos os cuidados. Mas eu acredito que isso faria com que a escola fosse mais respeitada. Aquele respeito que a gente comentou lá no início, né? A escola precisa ser respeitada pela comunidade, pelos alunos. Agora, como é que faz isso? Só escrever num cartaz lá, ó, respeita, ou então, se você desacatar, você vai ser punido. Só isso traz respeito? Não, não é. É resgatando o valor da escola. É assim que a gente ganha respeito, certo? E agora, uma comunidade, tá, que não vê aquela escola como importante para o seu dia a dia, é claro que ela, mas a escola por si só já é importante porque ensina e etc., dá continuidade na educação. Sim, esse é o papel legal da escola, é a missão da escola, a função dela social, a função social é se envolver com a comunidade, fazer a diferença na vida de quem passa pela escola. Essa é a função social, certo? Preparar as crianças, como você bem disse, Anderson, para o exercício da cidadania. Bom, é o que está lá no artigo 2º da LDB, certo? Baseado nos princípios de liberdade e ideais de solidariedade humana, tá? Eu vou abrir um parênteses aqui, Anderson, e dizer que eu tinha uma certa preocupação de que tipo de diálogo a gente iria estabelecer aqui, tá? Voltando um pouco no que a Patrícia comentou, fez o elogio, a Patrícia lá de Jardinópolis, né, pelo que você disse. Então, que tipo de diálogo a gente iria estabelecer aqui? Se seria explicar índices, explicar números, falar da legislação, citar a legislação, citar pareceres, ou se a gente faria uma conversa um pouco mais próxima do que realmente acontece na prática, né? Eu fiquei um pouco dividido aqui no começo. E depois, vendo a tua fala, o teu próprio envolvimento, Anderson, com a condução dessa entrevista, dessa conversa, desse bate-papo, eu entendi que o ideal seria que nós nos aproximássemos de quem está ouvindo e também, por sua vez, nos aproximássemos do que acontece na realidade, da prática, do dia a dia da escola. Então, a gente poderia citar a legislação. Você falou aí da questão da cidadania, sim, está lá no artigo 2º, não só a cidadania, mas ele traz lá, o legislador traz como objetivos da educação preparar o aluno, desenvolvimento pleno do educando, né?
o exercício da cidadania e traz também a qualificação para o trabalho, mas ela vem lá como terceira citação da Lei de Diretrizes e Bases. Antes, ela coloca a questão do desenvolvimento pleno. Em segundo lugar, a cidadania. E em terceiro lugar, a qualificação para o trabalho, que também é importante, faz parte desse processo. Bom, voltando um pouco aqui, a função social da escola é preparar essa criança para que ela tenha desenvolvimento pleno e então possa exercer sua cidadania e também possa se encaixar no mercado de trabalho, porque isso é importante, né? Trabalhar é super importante. Mas uma vez que a função social da escola abrange tudo isso, por que a escola vai se reduzir ao papel de ensinar conteúdos programáticos? Né? Não é só isso. O papel da escola não é só dar um livro para a criança ler, esclarecer as dúvidas que ela tem, depois desse processo de esclarecimento de dúvidas, certo? Aplicar uma prova, ver se ela está apta e dizer tchau. Não, não é isso. O papel da escola é sim se envolver com aquele contexto. A escola tem o papel e a responsabilidade de se envolver com a família desse aluno, com a comunidade na qual esse aluno está inserido. Agora, como é que você fala de envolvimento com a comunidade, sendo que você sabe que a comunidade precisa jogar futebol em algum lugar e só a escola tem quadra? E fica fechada no fim de semana. Como é que fala de envolvimento com a comunidade, de procurar soluções para que aquela comunidade se emancipe, sendo que a comunidade quer um curso, quer aprender a trabalhar com fabricação de pães, as mães querem aprender, e só falta o espaço para que esse curso seja ministrado. A escola tem um espaço e a porta fica fechada, né? Fala, mas o recurso da educação não pode ser aplicado, então o poder público que tem que dar um jeito, né, de fazer com que esse espaço seja custeado pelos dois, pelo recurso da educação, pelo recurso da assistência social, e ofereça isso à comunidade nos momentos em que o espaço fica ocioso. Não vão confundir as coisas. Vai parar de dar aula para trazer curso de artesanato? Negativo. Faz o que tem que fazer, mas o equipamento está ali ocioso, a comunidade precisa, dá sim para utilizar, seja nos finais de semana, seja durante a semana à noite, quando a escola não tiver aí EJA para ministrar nesse horário e etc. Né? Educação para jovens e adultos. Então, é possível sim abrir as escolas aos finais de semana para as atividades comunitárias. Isso é positivo, fortalece a relação da escola com a comunidade, melhora a vida das pessoas, a escola cumpre sua função social e também educa aquela criança para o exercício da cidadania, certo? Então, isso é extremamente possível, eu defendo isso, já defendi no passado, defendo hoje, aqui em Campinas. Eu ainda não consegui, de certa forma, focar nesse tipo de discussão, porque eu cheguei no meio da pandemia, né? Então, os nossos problemas hoje são outros. Mas assim que a gente voltar com as atividades presenciais, eu quero, com as escolas do bloco em que eu atuo, na região noroeste, e com o colegiado também dos supervisores, dos gestores das outras unidades escolares, também está verificando essa possibilidade. Maravilha, então, Cleiton. Olha, nós ficamos aqui mais de 1 hora. Você pode ver que o assunto rendeu, tem essas perguntas, que vou condensar aqui para fazer uma segunda conversa, e, pelo que a gente acabou percebendo, gerou boa repercussão, né? E quando fica ao vivo, as pessoas interagem, mas depois vai ficar disponibilizado para quem quiser perguntar, né? E aqui nada fica sem resposta. Eu acho que isso é importante quando a gente aborda qualquer assunto, em especial a educação, da forma que nós estamos tratando, que nós queremos que ela seja de qualidade com todos os atores da comunidade, né? Então, não se encerra por aqui. Eu gostaria que você pudesse deixar aqui uma mensagem, né, para todo mundo que nos acompanhou, e que você fizesse as suas considerações. Perfeito. Obrigado, Anderson. Obrigado a todos os espectadores, aqueles que participaram dessa discussão, enviaram aí suas perguntas. Muito obrigado. A proposta do Anderson era exatamente essa. Fico muito feliz pelo convite. Estou à disposição para estar presente em outros momentos também. Agora, eu fecharia essa minha fala sobre educação utilizando a própria expressão que o Anderson
acabou de colocar. A escola de qualidade, certo? A gente busca qualidade. E o que seria qualidade? Eu acho muito bonito que Campinas me encantou nesse sentido, porque existe uma reflexão muito grande acerca desta qualidade. O que seria qualidade? A qualidade em Campinas é uma qualidade negociada, certo? E é muito legal que profissionais da educação de outros municípios do estado de São Paulo e do Brasil possam consultar e pesquisar um pouco mais sobre essa discussão de qualidade na rede municipal de Campinas. A qualidade aqui é negociada, ou seja, não é simplesmente um exame, não é simplesmente um teste, onde os profissionais marcam xizinho, as crianças marcam xizinho, alguns pais, por amostragem, marcam xizinho, e entregam para a gente poder estabelecer uma métrica ali, se a escola trabalhou com qualidade ou não, se existe qualidade nessa escola ou não. Existe um debate, uma discussão sobre o que foi oferecido, sobre as metas que foram apontadas no início, o alcance dessas metas ou não, o que foi que aconteceu no percurso. Então, a qualidade é negociada, tem a participação de todos, dos profissionais, inclusive da comunidade. Isso é um caminho para a gente fazer a gestão democrática que está lá no inciso 8º do artigo 3º da LDB. A gente citou lá atrás, né? A gestão democrática é feita de forma coletiva, todos têm que participar, o diretor, a gente falou até aí, de repente, o diretor ser escolhido pelos pais, sobre a comunidade, enfim, tudo isso a gente está comentando e discutindo, porque a escola precisa ser democrática. E quando a gente fala de qualidade, também precisa haver aí democracia. Qualidade para quem? Tá? A qualidade é um índice, é 6,1 no IDEB, isso é qualidade? Como aconteceu em Campinas 2018, o IDEB foi 6,1, acima da média. Excelente. Outro dia eu estava discutindo com o colega Matheus, o Renato, certo? Sobre qualidade lá em Nova Odessa, por exemplo. O que seria qualidade? Eu olho lá na internet, no portal do MEC, e vejo qual foi a pontuação que a escola teve no IDEB, e aí digo se ela tem qualidade ou não? Não. A qualidade envolve os processos internos, os processos pedagógicos, a preparação para a cidadania, e aí não é só um xizinho ou vírgula tanto que dá para dizer se teve ou não qualidade. A qualidade envolve esse envolvimento com a comunidade para saber se há satisfação, se há entendimento do papel da escola, se há aceitação do papel da escola, valorização do papel da escola, se essa escola está fazendo diferença na vida daquela comunidade, daquela criança, se a escola cumpre sua função social ou não, se ela é criativa, se ela se renova. A qualidade é muito ampla e a gente pode voltar num outro momento, viu, Anderson? Só para discutir sobre qualidade, como aferir qualidade, como indicar qualidade, como promover qualidade nos processos de ensino. A gente pode voltar num outro momento só para discutir sobre isso, sem problema nenhum, que é algo super interessante. Mas, nesse momento, para fechar essa live, né, como o Anderson já deu a letra aí para mim, eu diria que a qualidade é algo que a gente precisa buscar sempre na educação, existem diversos caminhos, a gente precisa refletir com o coletivo, com os profissionais da educação e com a comunidade, com os alunos, que tipo de qualidade nós queremos, de que forma vamos buscar essa qualidade. Eu estou à disposição, foi um prazer enorme estar com vocês aqui nessa noite. E, Anderson, parabéns pela sua iniciativa. A sua iniciativa de buscar profissionais para fazer esse debate, para fazer essa conversa, porque só assim é que a gente pode melhorar a educação no país. Tá ótimo, Cleiton, obrigado. Isso é a vivência do dia a dia, né? Então, como a gente sempre fala em educação, nós precisamos ter muito mais mecanismos de compreensão, de participação, e principalmente eu, né? No caso, eu sou pai de um aluno da escola pública, estudei na escola pública, também tenho interesse. O meu filho mais velho já estudou escola privada, já estudou escola pública, então eu tenho diversas percepções. Quando eu podia, eu ia às reuniões das escolas, mas isso vai ficar para outro momento, que eu cheguei até a polemizar para entender como é que era o processo pedagógico da escola, tá? Mas isso fica com outra coisa. Mas, é claro, aí nós estamos tratando de uma situação muito específica, que de repente é um pai que está perguntando isso. Mas, assim, nós estamos aqui no papel de conscientização, né? Eu quero repetir isso, para as pessoas perceberem que não é porque a escola pública, ou o fato de eu não ter um filho, ou não ter um sobrinho,
ou eventualmente não tem ninguém lá, mas a escola também é da comunidade, é um espaço aberto, que as pessoas têm que se interessar, e quem sabe esse não é um dos indicadores também que nós precisamos para aferir, né, essa qualidade de ensino, certo? Então, agradeço mais uma vez a sua participação, foi um prazer imenso de ter a sua conversa aqui, ter paciência, repito, algumas perguntas bem difíceis, tal, mas não foi por falta de aviso, hein? Mas isso daí é para quem está no dia a dia, sabe como se relacionar com essas situações, tá? Então, agradeço a todos vocês que nos acompanharam, que deu essa audiência preliminar muito boa. Nós vamos continuar com essa conversa, porque a educação ela é fundamental, ela é estrutural para um desenvolvimento, para um projeto de país, né? Sem a educação, nós não temos os outros setores funcionando, então é por isso que nós temos esse olhar para a educação, no sentido de trazer desenvolvimento, trazer progresso e, acima de tudo, cidadania, ou seja, consciência de direitos, deveres e a preocupação com o nosso país como um todo, tá certo? Então, muito obrigado a você, Cleiton, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Até a próxima oportunidade para a gente continuar aqui a nossa conversa. Tá legal? Um super abraço e até a próxima oportunidade. Obrigado. Um abraço a todos.